Bom dia, irmãos, irmãs, graça e paz. Desde ontem, até mesmo antes de ontem, eu estava pensando sobre esse momento. Estava pensando naquela pessoa que nos convidou para estar junto dela, junto da sua mesa. Quem é que nos convida para participarmos desse momento? É o gracioso, o excelente, o admirável, o insuperável, o amoroso, bom pastor das nossas almas. O nosso amado Senhor Jesus. Sabe, queridos irmãos e irmãs, esta mesa anuncia para nós, proclama, clama em alta voz que Jesus, o bom pastor, deu a sua vida por nós naquela cruz. Poderíamos chamar aqui todo esse ambiente como a sala do banquete. A sala do banquete real. Sabe, meu irmão, minha irmã, não existe outro lugar melhor do que este. Não existe outro ambiente mais adequado do que este, porque aqui é a sala do banquete. A sala do banquete real. Estamos diante de uma mesa que fala-nos da comunhão, fala-nos da unidade, fala-nos da nossa salvação. A mesa fala para nós da bendita reconciliação que foi alcançada por nós naquela cruz, por intermédio do nosso bom pastor. Sabe, irmãos, algo que nós precisamos considerar. Quem nós éramos? Vejam, nós fomos convidados para estar na sala do banquete. Quem nós éramos? Onde nós estávamos? Algo que nós precisamos refletir. Há um trecho da palavra de Deus, nós não vamos ainda abri-la, mas que diz o seguinte, que nós éramos estranhos e inimigos do entendimento. Nós andávamos pelo nosso próprio caminho. Nós éramos como aquelas ovelhas perdidas e errantes. Onde estávamos? Num charco de lodo, num tremedal de lama. Isso é o que nós éramos, pecadores, perdidos, onde estávamos, num charco de lodo, num tremedal de lama. Mas nós devemos dar graças ao Senhor. Levantar nossas mãos e vozes, porque o bom pastor veio ao nosso encontro. Vocês se lembram daquela passagem das Escrituras Sagradas, daquele que tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas. Deixou 99 seguras no ambiente do deserto. E foi em direção a essa ovelha perdida. E buscou-a até encontrá-la. E depois de achá-la, ele a tomou nos seus braços, tirou seus carrapichos, colocou sobre seus ombros e trouxe-a segura para o redil. Que Senhor é este, amados irmãos? Muito mais do que nos ter salvo, Ele colocou e firmou nossos pés sobre uma rocha inabalável. Mais do que isso. Agora, finalizo esse momento introdutório voltando para as primeiras palavras que eu disse para vocês. Agora Ele nos convida para estar na sua sala de banquete. Para cearmos junto a Ele, porque essa mesa é a mesa do Senhor. Que Senhor glorioso é este? Quem éramos, onde estávamos, onde nos encontramos agora? Na sala do banquete. Querido irmão, querida irmã, que precioso convite é este. Vamos tomar nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. E aqui nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 11, indo até o versículo 15, inicialmente. João 10, de 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Versos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Que texto precioso, que texto consolador, confortador. Sabe, amados irmãos, das 7 autodesignações que o Senhor fez, ou estão registradas no Evangelho de João, para mim, esta aqui, eu sou o bom pastor, é uma das mais belas, uma das mais ricas de todas. Para nós termos aí a ideia, ele disse certa feita, eu sou o pão da vida. Depois ele disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Aí ele vai dizer na sequência, eu sou o bom pastor. Depois ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Na sequência ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai encerrar dizendo, eu sou a videira verdadeira. As 7 autodesignações que Jesus faz no Evangelho de João. O eu sou. E aqui, diante dos nossos olhos, na minha compreensão, é uma das mais belas, uma das mais lindas, quando ele se autodesigna como eu sou o bom pastor. Aí no versículo 11 que acabamos de ler, diz assim, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui está um texto que, se nós fôssemos olhar com os olhos do coração, veríamos que toda essa passagem está salpicada de puro amor. Está pulverizada de pleno amor. E este amor seria derramado mais adiante, em forma de sangue naquela cruz. Entende, Ricardo, o que significa? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É isso que ele fez por você, isso que fez por você, Adriana. É esta a característica linda que nós temos nas Escrituras Sagradas. Eu sou o bom pastor. Vale a pena considerar porque o Senhor Jesus ele constrói aqui um paralelo, ou faz um contraste mesmo entre o bom pastor e o mercenário. O versículo 12 e 13 fala-nos que o mercenário não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas. Ele, conforme nós lemos, ele vê a aproximação do lobo e o que? Abandona as ovelhas e foge. Agora, quando você estuda essa palavra, a palavra mercenário, lá no seu sentido mais profundo, não é uma palavra que nos remete para um homem vil, um homem impiedoso. Não. Aqui é um assalariado. Era alguém que servia como um cuidador contratado das ovelhas. Assim como Abraão, como Ló, eles tiveram muitos pastores auxiliares. Então, essa é a ideia que a palavra quer nos mostrar aqui. Esse mercenário, então, enfatizo aqui, não é necessariamente um homem perverso, um homem vil. Ele é um ajudador. Ele era alguém que pastoreava, que supria as necessidades das ovelhas. Agora, guarde essa expressão. Ele tinha um certo cuidado com as ovelhas. Um certo cuidado com as ovelhas. É importante para nós. Por quê? Porque quando o lobo se aproximava para atacar as ovelhas, o que este pastor contratado fazia? Ele media, ele pesava entre a sua própria vida e a vida da ovelhinha que estava sendo atacada. E ele, então, defendia a sua própria vida e fugia.
Essa é a ideia de mercenário que nós temos aqui. Esse mercenário, esse contratado, ele não tinha o quê? Não tinha uma intimidade com as ovelhinhas. Ele era um bom funcionário até. Ele supria, ele cumpria com seus trabalhos. Porém, quando o perigo se aproximava, a ovelha estava em perigo, sendo atacada por um lobo, ele fazia a sua contabilidade. Entre a minha vida e a vida daquela ovelhinha, eu vou cuidar da minha vida e vou fugir. E vou abandonar aquela ovelhinha. Oh, amados irmãos, será assim com o pastor das ovelhas, o verdadeiro, o real pastor das ovelhas? Não. Não é assim que o verdadeiro pastor cuida das suas ovelhas. Porque o verdadeiro pastor, ele tem todo o cuidado com as suas ovelhas. Ele é absolutamente amoroso e pronto para defender a sua ovelhinha, mesmo que isto custe a sua própria vida. Aqui está a diferença entre um contratado e o verdadeiro pastor. Sabe, amados irmãos, um dos quadros mais lindos que eu já vi, que demonstra o profundo cuidado e amor do verdadeiro pastor em relação à sua ovelhinha, é descrito da seguinte forma. O pastor, então, ele está com a sua ovelhinha, ele percebe a aproximação do lobo, a chegada do inimigo. O que ele faz? Ele abraça, esse é o quadro, ele abraça a sua ovelhinha e dá as costas para o lobo. Esse é um quadro, dos mais lindos que eu já vi, que demonstra para nós o real cuidado de um pastor, que entre a sua vida e a vida da sua ovelhinha, ele não pensa em si mesmo, ele pensa na sua ovelhinha. Entende o que é o bom pastor? Entende, Judite, quem é Jesus Cristo, o bom pastor? O que ele fez? Ele não foge. Então ele abraça você e dá as costas para o lobo, para o perigo. É isso que ele fez quando nós pensamos na obra plena dele. Então esse quadro tem um destaque maravilhoso para o nosso coração, porque aqui nós temos o real destaque do verdadeiro pastor que vai às últimas consequências para proteger a sua ovelhinha. Agora nós entendemos a diferença entre o bom pastor e o contratado. Entre o bom pastor e aquele que simplesmente é um assalariado. Que cena de amor, queridos irmãos, temos diante dos nossos olhos. É como se o Senhor dissesse, esse bom pastor, entre poupar a minha vida ou a da minha ovelhinha, eu vou poupar a vida da minha ovelhinha. Que amor é esse, irmãos e irmãs? Até onde o Senhor chegou com o seu amor? Foi exatamente isto o que o Senhor Jesus fez por você naquela cruz, meu irmão, minha irmã. Ele te abraçou. E tudo aquilo que deveria recair sobre você, recaiu sobre ele. Agora vamos ver uma passagem das Escrituras Sagradas, quero que vocês me acompanhem, para que nós possamos ver esse bom pastor agindo em seu e em meu favor. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Um livro extremamente rico das Escrituras Sagradas, escrito aproximadamente 700 anos antes da própria vinda do Senhor Jesus. E um dos textos mais claros, mais evidentes que nós temos, descrevendo toda a obra vicária do nosso amado Senhor Jesus, encontra-se aqui nesse capítulo, capítulo 53. Nós vamos ler do versículo 4 a 6. Vejam, por favor, o que o bom pastor fez por você e também por mim. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui está a descrição, meu irmão, minha irmã, daquilo que o bom pastor fez em seu benefício. Todas essas realidades descritas aqui. Ele tomou sobre si as tuas enfermidades, as tuas dores. Ele levou sobre si, ou sobre o seu corpo, ele levou todas as suas mazelas e pecados, assim como as minhas mazelas e pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. No versículo 6, muito importante para nós. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas. Ovelhas. Lembre-se, agora, aquela passagem que eu me referi há pouco, mencionando, é de, não precisam ir, Lucas 15, onde nós temos aquelas 3 lindas parábolas, a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. A primeira da ovelha perdida. Há pouco me referi a vocês. Quem é entre vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 segura no ambiente do deserto e sai em busca até encontrá-la? E achando-a, ele vai pegar, vai tirar seus carrapichos, vai colocar, abraçá-la, vai colocá-la nos seus ombros e vai voltar. A Bíblia fala, gozoso no seu coração. Vai fazer uma festa e vai dizer, alegrem-se comigo. Alegrem-se, porque esta minha ovelha estava perdida e ela foi encontrada. É isso o que aconteceu com você e comigo, meu irmão, minha irmã. Nós éramos estes que estavam desgarrados, conforme está aqui no versículo 6. Andávamos errantes no nosso próprio caminho. Mas o Senhor, então, tomou sobre si tudo aquilo que deveria recair sobre cada um de nós. Agora, de maneira impressionante, como a Bíblia nos impressiona. Vamos verificar o que diz o versículo 7. Capítulo 53 de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Irmão, estamos falando do bom pastor ou estamos falando da ovelha e do cordeiro? Porque até agora, em cenário, nós destacamos o quê? O bom pastor agindo a nosso favor. Mas no versículo 7, mostra-nos algo inusitado. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Aqui não está como um bom pastor foi levado ao matadouro, mas como cordeiro. E ovelha muda perante os seus tosqueadores. Olha só. Aqui nós não enxergamos o bom pastor sofrendo. Porque há uma plena identificação entre o bom pastor e a sua ovelha. Olha o amor do bom pastor para conosco. Ele toma sobre si as dores e os sofrimentos das suas ovelhas. Ele sofre como cordeiro e morre como cordeiro. Fala-nos de um amor inimaginável por nós. Entende o bom pastor? Até onde ele foi? As últimas consequências. Um amor de pura e perfeita identificação conosco. Aí vocês vão se lembrar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o bom pastor, mas ele é tão identificado conosco, que ele agora é reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O bom pastor foi as últimas consequências por amor a você, por amor a mim. Então, quando nós lemos aquela passagem, de João 10, 11, como soa, como
É algo lindo no nosso coração. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que Senhor é este? E sabe, meu irmão, minha irmã, sabe quem te convidou para esse banquete? Foi o bom pastor. Ele não consegue mais viver sem você, meu irmão, minha irmã. Ele não consegue. João, ele não consegue mais viver sem você, João. Ele fala assim, eu não posso mais viver sem ele. Não pode. Não é somente nós que não podemos mais viver sem ele. Regina, ele não suportaria viver sem você. Ele se identificou tanto com você, que ele morreu como um cordeiro, como uma ovelha. Que Senhor é esse que você tem, que eu tenho, meu irmão, minha irmã? Que Senhor é esse, glorioso? É esse que nos chama para a sala do banquete. Para te livrar, para me livrar. Ele nos tomou sobre os seus braços fortes e recebeu todo o castigo, toda a punição que deveria cair sobre mim e sobre você. Dei as costas àqueles que me feriam, diz a palavra de Deus. Este é o bom pastor. Sabe, amados irmãos, vamos todos nós contemplar o nosso bom pastor. Vamos olhar para as suas chagas, as suas feridas. Para sempre ele carregará no seu santo corpo as marcas da cruz. As suas mãos puradas falam do preço que ele pagou. Sabe por quê, Murilo? Porque ele te abraçou. As chagas das suas mãos, os ferimentos em suas mãos que nós contemplaremos pela eternidade, foram consequências de um abraço que ele deu a nós. Lembre-se da figura? Ele vira o lobo, o perigo, ele agarra sua ovelhinha, abraça e dá as costas. Foi isso que ele fez. As consequências desse abraço são consequências eternas, Evandro. São consequências eternas. Ele traz sobre ele essas feridas de amor, mas nós nunca poderemos nos esquecer. Nossos pecados feriram o amado da nossa alma. Entende, Vera? Os nossos pecados feriram o bom pastor. Como entender esse bom pastor? Como entender esse amor? E o que tem ele mais a dizer para nós? Naqueles 2 versos últimos que lemos, né, do capítulo 10 de João, que foram os versos 27 e 28, a Bíblia fala, né, que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A Bíblia fala que ninguém poderá arrebatar as minhas ovelhas das minhas potentes mãos. Você está seguro, meu irmão? Minha irmã, você está seguro. Absolutamente seguro. Ele te poupou quando ele te abraçou. Ele não pensou em si mesmo quando ele deu as costas ao perigo. Ele pensou em você, Renan, em você, Ivanil. Ele não poupou a si mesmo. Que bom pastor é esse? Que Senhor maravilhoso é este? Fomos convidados para a sala do banquete. E todos os que ouviram a voz do bom pastor podem participar dessa mesa. Se você é uma das suas ovelhas, você pode comer do pão e beber do cálice, porque vai fazer sentido para você. Entende, Nancy? Vai fazer sentido para todos nós que somos parte desse rebanho. Podemos participar dessa mesa. Lembrando que ele abriu mão da sua própria vida. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de todo o seu palácio de marfim. Ele deixou a sua coroa de rei desse universo para vestir um avental de servo, para se tornar um bom pastor e morrer como um cordeiro naquela cruz por você. Que Senhor é esse que te convidou para estar diante dessa mesa, irmão e irmã? Ele é o bom pastor. A ele toda a glória, honra, poder e majestade. A ele que se entregou
nas mãos de impiedosos algozes, como um cordeiro, nós damos todo louvor, toda majestade, toda honra, toda exaltação, toda adoração. Receba, Senhor, do teu povo nesta manhã, como o bom pastor que tu és, todo reconhecimento, toda gratidão, todo louvor que somente tu mereces receber. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.